Olá, bem-vindos ao novo canal de palpites do Titi. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Então, vamos para os jogos dessa segunda-feira do dia 11 de 1 de 2021, dia 11 de janeiro de 2021. Separei 10 jogos com uma possível zebra e um resultado exato para a gente estar lucrando nas casas de aposta nessa segunda-feira do dia 11 de janeiro de 2021. Graças a Deus, muita bola rolando no mundo do nosso futebol nesse começo de 2021. Nesse primeiro mês do ano, esse janeiro. Então agora vamos começar com os palpites do Titi dessa segunda-feira do dia 11 de janeiro de 2021 lá na Espanha, em La Liga. Espanha, La Liga, Campeonato Espanhol de Futebol da Primeira Divisão, 18ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol espanhol da Primeira Divisão. Vamos então para o jogo às 17 horas, mais conhecido como às 5 horas da tarde. E vale lembrar que todos os horários são daqui do Brasil. Vamos então para o jogo. Vamos de Huesca e Real Betis. Vamos melhor opção. O Huesca para vencer, mas segurando empate nesse jogo. E agora passamos lá para a Itália Série A, no Campeonato Italiano de Futebol da Primeira Divisão, 17ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol italiano da Primeira Divisão, às 16h45, mais conhecido como às 4h45 da tarde. Vamos de Spezia, a sensação lá da Itália da Série A do Campeonato Italiano de Futebol da Primeira Divisão, contra a Sampdoria, a famosa Samp. Vamos melhor opção, Sampdoria para vencer, mais de 2,5 gols nesse jogo, e uma outra boa opção de aposta nesse jogo é ambas equipes marcam na partida. E agora passamos lá para o território africano, lá para a Argélia, na Ligue 1. Argélia, Ligue 1, Campeonato Argelino de Futebol da Primeira Divisão, 7ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol argelino da Primeira Divisão, às 11 horas, mais conhecido como às 11 horas da manhã, na hora do almoço esse jogo. Mas vamos ficar ligadinho e fazer nossa apostinha lá do futebol lá da Argélia, da Ligue 1, do Campeonato Argelino de Futebol da Primeira Divisão dessa 7ª rodada. Vamos então para esse bom jogo. Vamos de MC Alger e Oran. Vamos melhor opção, MC Alger para vencer apertadinho, ou mais de 1,5 gols nesse jogo. E agora passamos lá para a Bélgica, na Liga Jupiler. Bélgica, Liga Jupiler, Campeonato Belga de Futebol da Primeira Divisão, 30ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol belga da Primeira Divisão. Vamos então para o jogo às 16h45, mais conhecido como às 4h45 da tarde. Vamos então para esse jogo. Vamos de Standard Liège e ao Esland Beverin. Vamos melhor opção, Standard Liège para vencer esse jogo. E eu gosto muito do Campeonato Belga de Futebol. E agora passamos lá para o Chile, na Primeira Divisão. Chile, Primeira Divisão, Campeonato Chileno de Futebol da Primeira Divisão, 29ª rodada. Vamos então para esse bom jogo também do futebol chileno da Primeira Divisão. Vamos então para o jogo às 10h30, mais conhecido como às 10h30 da manhã. Vamos levantar também cedo para fazer nossa apostinha nesse jogo lá do Chile, da Primeira Divisão, do Campeonato Chileno de Futebol da Primeira Divisão dessa 29ª rodada. Vamos então para esse bom jogo. Vamos de Palestino e União Espanhola. Vamos melhor opção, Palestino para vencer, União Espanhola também para vencer, um duplo aberto nesse jogo, e mais uma boa opção de aposta para os apostadores nesse jogo lá do Chile, da Primeira Divisão, do Campeonato Chileno de Futebol da Primeira Divisão, 29ª rodada, entre Palestino e União Espanhola. Ambas equipes marcam na partida. E agora passamos lá para a Escócia, na Premiership. Escócia, Premiership, Campeonato Escocês de Futebol da Primeira Divisão, 23ª rodada. Vamos então para esse bom jogo também do futebol escocês da Primeira Divisão. Vamos então para esse jogo às 16h45, mais conhecido como às 4h45 da tarde. Vamos de Celtic e Hibernian. Vamos melhor opção, Celtic para vencer esse jogo. E eu também gosto muito do Campeonato Escocês de Futebol. E agora passamos lá para a bonita Grécia, na Superliga. Essa Superliga, Campeonato Grego de Futebol da Primeira Divisão, 16ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol grego da Primeira Divisão, às 14h30, mais conhecido como às 2h30 da tarde. Vamos então para o jogo. Vamos de Lamia e AEK Atenas. Vamos melhor opção, AEK Atenas para vencer esse jogo. E agora passamos lá para a Itália de novo, mas só que agora na Série C, no Campeonato Italiano de Futebol da Terceira Divisão.
Esse jogo é válido pelo grupo C da competição, 18ª rodada. Vamos então para esse bom jogo do futebol italiano da terceira divisão, às 17 horas, mais conhecido como às 5 horas da tarde. Vamos de Foggia e Juve Stabia. Vamos, melhor opção, Foggia para vencer, ou ambas equipes marcam na partida. E agora passamos para as possíveis zebras do palpite do Titi dessa segunda-feira do dia 11/1/2021, 11 de janeiro de 2021. Separei uma única zebra nessa segunda-feira para os apostadores. Vamos agora lá para Portugal, na Taça de Portugal de futebol. Portugal, Taça de Portugal de futebol, oitavas de final, jogo único, partida única. Infelizmente, uma equipe vai dar adeus nessa segunda-feira, no dia 11 de janeiro de 2021, na Taça de Portugal de futebol. E também uma observação nesse palpite lá de Portugal, da Taça de Portugal de futebol, oitavas de final, jogo único, que esse palpite é válido no tempo normal de jogo, nos 90 minutos da partida. Vamos então com essa única zebra que eu separei no meu canal Palpites do Titi nessa segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Vamos então para esse bom jogo, às 18h15, mais conhecido como às 6h15 da tarde. Vamos de Marítimo e Sport de Lisboa. Vamos de Marítimo para vencer esse jogo. E também uma observação, a equipe do Marítimo é treinada pelo treinador Milton Mendes, que já dirigiu várias equipes aqui do futebol brasileiro, e eu gosto muito desse treinador. E agora passamos para o último palpite, para o último resultado dos palpites do Titi dessa segunda-feira do dia 11 de janeiro de 2021. Separei um único resultado exato para os apostadores nessa segunda-feira aqui no meu canal Palpites do Titi. Vamos agora de novo lá para a Espanha, mas só que agora La Liga 2, no Campeonato Espanhol de Futebol da segunda divisão, 21ª rodada. Vamos então para esse único resultado que eu separei nessa segunda-feira no meu canal Palpites do Titi. Vamos então para esse jogo, às 15 horas, mais conhecido como às 3 horas da tarde. Vamos então para esse jogo, vamos de Ponferradina e Girona. Vamos então para esse resultado então lá da Espanha, de La Liga 2, do Campeonato Espanhol de Futebol da segunda divisão, 21ª rodada, entre Ponferradina e Girona. Vamos de Ponferradina 1, Girona também 1. Então, só repetindo mais uma vez esse palpite lá da Espanha, de La Liga 2, do Campeonato Espanhol de Futebol da segunda divisão, 21ª rodada, entre Ponferradina e Girona. Ponferradina 1, Girona também 1. Desde já agradeço a compreensão de todos, o carinho de todos. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa sorte nessa segunda-feira, dia 11/1/2021, 11 de janeiro de 2021. Um abraço, Titi.